Mas afinal, o que é publicidade e propaganda, hein? A publicidade é voltada à difusão pública de ideias, associadas a empresas, marcas, serviços, especificamente o comercial. A propaganda é a propagação de uma ideia, crença, religião, a ação de propagar as qualidades de algo ou alguém para um número grande de pessoas, a disseminação de ideias, de crenças. A história da propaganda brasileira surgiu bem antes do que dizem algumas versões oficiais. Tudo começou com Pedro Vaz de Caminha em sua carta ao rei Dom Manuel o Venturoso de Portugal, onde descrevia uma terra de incrível esplendor e beleza. Assim nascia a propaganda brasileira e um exercício permanente de marketing. Nossos índios já demonstravam uma familiaridade com a direção de arte. Eles pintavam papagaios para vendê-los como araras, lesando o consumidor europeu. Valia tudo quando se tratava de vender uma ideia ou um produto. Era o que eles achavam. No Brasil colonial, a propaganda de boca mostrou ser tão eficaz quanto uma tuitada do Rafinha Bastos, ou quanto a colagem de panfletos nos postes ou nas portas, que faziam a glória ou a ruína de qualquer um. E é com Tiradentes e seus panfletos, cartazes e santinhos que o Brasil conhece a primeira campanha política para a independência. Sem a força da TV, rádio, Facebook ou Twitter e sem a ajuda dos marqueteiros, na verdade sem saber o que era comunicação, Tiradentes e suas ideias chegaram a todos os lares brasileiros. No final, o Brasil colônia levou a melhor. O político foi enforcado e decapitado em praça pública, mas logo em seguida o país se tornou independente. Com a vinda de Dom João VI em 1808 e a criação da imprensa régia, a colônia vira reino e civiliza-se. Foi um marco sobre vários aspectos. Foi a senha para a abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior, para a implantação do primeiro banco da colônia e para a instalação das primeiras instituições de ensino de nível superior. Junto com a família real, desembarcaram no Rio de Janeiro 2 máquinas inglesas de imprensa, que dariam início ao jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Junto com as primeiras notícias, surgiu a primeira publicidade de mídia, que se apresentava em forma de classificado de imóveis, um singelo texto de 4 linhas encimadas pela palavra anúncio. Anúncios para vender escravos e para encontrar escravos fujões foram muito utilizados na época, assim como para a venda de carroças, artesanato e serviços de profissionais liberais. A partir disso, o Brasil se lança de vez no capitalismo e dá início a um dos mais vibrantes mercados publicitários do planeta. Jornal, classificados, agências de propaganda, este trio poderoso entra em cena em 1891, com a criação da Empresa de Publicidade e Comércio. Os anúncios eram uma espécie de classificados de maior tamanho, e os grandes anunciantes, os remédios, fortificantes e elixires, prometendo vigor e o bem-estar da senhora. No início do século, o rádio revoluciona a vida brasileira, trazendo os jingles, a imaginação e os sonhos. A Segunda Guerra acabou com a festa. Elvis Presley já não era mais o mesmo depois que se alistou no exército, mas o rock e a Coca-Cola faziam parte da vida de milhares de jovens de tupete, rabo de cavalo e meia soquete no mundo inteiro. No Brasil, 1950 marca a chegada da televisão, que, como o rádio, revoluciona a vida brasileira. Com o videotape, muda a televisão, mudam os comerciais. A Colinos quebrou paradigmas, incorporou a refrescância com a expressão foi curta, direta e extremamente criativa, causando muita polêmica nos concorrentes. Mudou a propaganda de vez. A idade da inocência, ou anos dourados, como eram chamados os anos 50, foram varridos pela pílula anticoncepcional, pela revolução sexual, pela guerra do Vietnã, pelos hippies e pela contracultura. O que veio em seguida no Brasil não teve graça nem glamour. Os anos de chumbo, como foram chamados os 20 anos de ditadura, marcaram até hoje a vida do brasileiro. O grande anunciante era o governo, Dom e Ravel cantavam Ninguém Segura Este País, os carros circulavam com o adesivo Brasil, ame ou deixe, um recado bem claro para quem não se enquadrava no esquema da época. Nos anos 70, entretanto, deu-se também o boom das telecomunicações e da comunicação, profissionalizando um mercado criativo, mas amador. As rádios FM conquistaram um público impressionante. A TV em cores muda mais uma vez a propaganda.
Na mídia impressa, o offset e a fotogravura abrem caminho para o padrão de qualidade na propaganda. Até o final dos anos 80, a propaganda brasileira passa por várias transformações. As duplas de criação que surgiram nos anos 70 passaram a trabalhar em equipe. Nesta década, o Brasil começa a marcar presença nos festivais publicitários internacionais. A propaganda se autorregulamenta com base na ética e no respeito ao consumidor. A partir do final dos anos 80 até hoje, a propaganda é bombardeada por todos os lados e divide sua importância com o merchandising, a promoção e a assessoria de comunicação. Por outro lado, os birôs se firmam no mercado, birôs gráficos e birôs de mídia. A internet conquista seu espaço como mídia, as TVs por assinatura tiram o espectador dos canais abertos, e com a computação gráfica, efeitos especiais substituem a falta de ideias. Será o fim? Não, apenas o começo de uma nova etapa. A publicidade reflete a transição do país agrário para o país urbanizado e industrial. A história da publicidade segue basicamente a história da tecnologia. A cada novidade que surge, a propaganda se reinventa. 5 séculos de propaganda são 5 séculos de Brasil. Um registro de nossos produtos, hábitos e comportamento. Um registro da moda, da política e da economia. 5 séculos de história e sonhos, refletidos em panfletos, cartazes, jingles e anúncios. 5 séculos de ideias, bordões e personagens que invadem o cotidiano e que contam, a seu modo, a vida e a história do povo brasileiro. Big fun, no sleep.